Olá, querido catequizando, aquele abraço muito carinhoso para você que mais uma vez nos acompanha, que mais uma vez se faz presente aqui no canal do YouTube da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, município de Olímpia. Para você que se faz presente na catequese para adultos aqui da nossa paróquia. Fique conosco. Afinal de contas, como sempre, hoje nós iremos tratar novamente sobre um assunto muito importante para você que quer aprender cada vez mais a Palavra de Deus. Hoje, nesta oportunidade, nós vamos falar sobre os 7 sacramentos da Igreja, sobre os 7 sacramentos que conduz a cada um de nós à santidade, que vai fazendo com que nós vamos amadurecendo cada vez mais a nossa fé para que nós possamos alcançar o reino dos céus. Portanto, fique conosco até o final, afinal de contas por aqui você vai aprender e também deixar-se ser envolvido pela Palavra de Deus. E como sempre nós fazemos, vamos iniciar este encontro traçando o sinal da cruz e também fazendo a oração do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa nos conduzir, para que Ele possa nos iluminar, para que Ele possa nos transformar por meio de tudo que for tratado aqui neste vídeo. Então, vamos dizer juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, que o Espírito Santo de Deus possa nos iluminar, afinal de contas, Ele está aqui comigo, está com você, esteja você onde estiver. Como eu adiantei, hoje nós vamos tratar sobre os sacramentos da Igreja Católica. Sacramentos, é claro, instituídos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse no início, são sacramentos, são sinais deixados aqui por Deus, por meio do qual Ele demonstra todo o seu amor a cada um de nós, por meio do qual nós possamos ser conduzidos à santidade e alcançar assim, evidentemente, o reino dos céus. Hoje nós vamos fazer apenas uma explanação sobre os 7 sacramentos e aí depois nós iremos tratar nos próximos encontros. Cada encontro nós falaremos, sobre um sacramento. Então aqui hoje a gente vai mostrar quais são esses 7 e depois nos próximos encontros nós trataremos especificamente de cada sacramento, detalhando, esmiuçando para você poder aprender aqui por meio da catequese de adultos da paróquia Nossa Senhora Aparecida, município de Olímpia. Então, querido catequizando, a Igreja Católica ela possui 7 sacramentos. São 7 sinais que demonstram, como eu disse, o amor que Deus tem por cada um de nós. Nós temos os sacramentos da iniciação cristã, nós temos sacramentos da cura e nós temos os sacramentos do serviço. Então, aqui eu coloquei para vocês os sacramentos da iniciação cristã. Nós temos aqui o batismo, ok? Nós temos a primeira comunhão, o pessoal fala muito primeira Eucaristia, e nós temos também a crisma ou confirmação. Então, estes 3 sacramentos aqui são os 3 sacramentos da iniciação cristã. São aqueles que introduzem o fiel na Igreja de Jesus Cristo. Sobretudo, o sacramento do batismo. A gente vai depois ter um encontro só sobre o sacramento do batismo, mas é por meio do batismo que nós somos, evidentemente, introduzidos na Igreja de Jesus Cristo, recebemos o Espírito, os dons do Espírito Santo de Deus. Então, por isso que nós falamos que esses 3 aqui são os sacramentos da iniciação cristã. O batismo, a primeira comunhão e o crisma, ou confirmação.
Nós temos também os sacramentos da cura, que é a penitência, né, ou confissão, é o sacramento por meio do qual nós podemos nos reconciliar com Deus, com o nosso Senhor, com o nosso Pai. E temos também o sacramento da unção dos enfermos. É o sacramento que é levado, né, àquelas pessoas que estão evidentemente acometidas por alguma doença, né, e infelizmente por alguma razão já estão assim partindo para um outro lado da vida. Isso não quer dizer que vá partir, mas quando a pessoa está evidentemente passando por um momento de saúde delicada, né, aí leva-se a essa pessoa, tá? A igreja leva o sacramento da unção dos enfermos. E por fim, nós temos também os sacramentos do serviço, que são a ordem, né, que são os religiosos, os sacerdotes. Os nossos sacerdotes são ordenados. Eles escolhem se entregar à vida religiosa para arrebanhar os fiéis, para levar a palavra de Deus, para levar Jesus Cristo sacramentado às pessoas. E nós temos, evidentemente, também como serviço, né, o sacramento do matrimônio, porque o matrimônio foi instituído por Deus, né? Então são a união, é a união de um homem e de uma mulher que é abençoada por Deus, porque Deus quis assim, que o homem se unisse a uma mulher, formasse uma família e desse frutos, né? Como na própria palavra deixa claro para nós, né? Multiplicai-vos, né? Multiplicai-vos, ou seja, encham essa terra de filhos e filhas, porque é um desejo de Deus formar a família, formar esta linda instituição que é a família, e isso se dá evidentemente por meio do sacramento do matrimônio, ou seja, é a bênção de Deus que é derramada sobre o casal que se coloca em união. E o sacramento, né, como eu já falei, são sinais, né, que Deus deixa a cada um de nós, que demonstra todo o seu amor, né, que demonstra todo o seu amor e que nos leva a um caminho por meio do qual nós possamos buscar a graça de Deus, encontrar a santidade na nossa vida. Aí eu coloquei, são canais, né, instituídos por Cristo para que possamos alcançar a sua graça. Então, uma pessoa, evidentemente, um fiel, que ele busca todos esses sacramentos, é claro que, né, tem um determinado momento que você vai decidir, né, se você tiver a vocação para ser um homem religioso, uma mulher religiosa, né, então você vai buscar um outro caminho. Mas se você tiver vocação para ser um esposo ou uma esposa, você vai buscar o sacramento do matrimônio. Mas esses outros aqui, batismo, primeira comunhão, crisma, né, a penitência ou confissão, muito importante para nós nos reconciliarmos com Deus, né? E bem como a unção dos enfermos, são sinais, são canais instituídos por Cristo para que nós possamos, evidentemente, alcançar a graça do nosso Deus, né? Para que nós possamos viver em comunhão com Deus, sempre primando pelo amor, sempre obedecendo aos mandamentos do nosso Senhor, sempre fazendo aquilo que vai sempre agradar a Deus e transformar não só a nossa vida, mas evidentemente também a vida dos nossos irmãos. Então, querido catequizando, venha comigo, me acompanhe para que a gente possa, de forma assim bem sublime, possamos explanar, né, sobre cada um desses sacramentos. E nos próximos vídeos nós vamos mergulhar em cada um deles aqui por meio dos vídeos da catequese de adultos da paróquia Nossa Senhora Aparecida, município de Olímpia. Eu gosto muito dessa transparência aqui, eu adoro, né, falar sobre ela, né? Nós temos necessidades, né, como seres humanos, nós temos necessidades de nos alimentarmos no plano natural e nós temos também necessidade de nos alimentarmos no plano espiritual. É evidente que cada um de nós aqui neste mundo temos que ter uma saúde boa, né, uma saúde adequada, precisamos
precisamos de ter um trabalho, nós precisamos, né, do alimento, né, para nos mantermos fortes, firmes aqui. Nós temos uma carência, né, todos nós precisamos ser amados, né, nós precisamos ser amados. Há uma carência natural do ser humano que ele precisa ser amado. Nós precisamos de moradia, precisamos de habitação. Então, tudo isso que eu falei está no plano natural, certo? Que alimenta o nosso corpo, para que nós possamos ter uma vida plena aqui neste mundo. Mas nós precisamos também, evidentemente, nos alimentarmos no plano espiritual, né? Nós precisamos tomar uma decisão, fazer uma conversão, transformar a nossa vida, se consagrar a Jesus Cristo, se entregar nos braços do Pai e permitir que o Espírito Santo de Deus haja na nossa vida, para que nós possamos assim ter, né, tudo aquilo que nós precisamos para sermos sustentados no plano espiritual. Entendeu? E os sacramentos deixados por Jesus Cristo, evidentemente, permite que a conversão ocorra na nossa vida, permite que a conversão ocorra no nosso coração e assim nós possamos ser transformados e sermos, né, como eu sempre digo por aqui, homens e mulheres dignos de serem chamados filhos de Deus. Então essa conversão, né, essa mudança de vida, essa transformação, ela se dá evidentemente por meio dos sacramentos, que vai evidentemente dando a você uma oportunidade para que você aumente a sua maturidade espiritual. Nós podemos ter tudo isso aqui, né, mas infelizmente não ter, né, uma maturidade espiritual aguçada, bem alimentada, bem fortalecida. E isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Acredite. Então, nós devemos, né, nos alimentar também no plano espiritual por meio dos sacramentos que nós vamos apresentar para você. Porque nós vamos poder fazer uma conversão de vida, caminharmos em busca da santidade, né? Então seria a santificação. Nós vamos deixando de lado tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que nos traz infelicidade, tudo aquilo que prejudica não só a nossa vida, mas a vida do nosso irmão, entendeu? Nós vamos nos apegando no amor, E quando nós pautamos, né, nesse sentimento lindo, maravilhoso que é o amor, para deixar desabrochar as nossas ações, nós vamos evidentemente transformando o mundo ao nosso redor, nós vamos evidentemente encontrando a santidade cada vez mais na nossa vida, para que nós possamos ser glorificados pelo Senhor. Ou seja, né, quando nós passarmos para a outra dimensão desta vida, nós teremos, né, digamos assim, o passaporte carimbado para encontrar o reino dos céus e estar ali ao lado de Deus, estar ao lado daqueles que nos precederam na ida ao encontro do Pai. Então, nós devemos sim, né, nos alimentar no plano natural, entendeu? No plano natural. Mas nós devemos buscar também envidar os nossos esforços para buscar o nosso alimento no plano espiritual. Olha só que interessante aqui, né? Aqui eu coloquei, né? Alimentamos o corpo e temos uma vida plena. Mas esta vida aqui neste mundo, nessa terra, é uma vida temporal. Ela termina ao momento que este corpo, né? Que a matéria, ela termina. Entendeu? Mas quando nós buscamos nos alimentarmos no plano espiritual, enquanto nós estamos aqui neste mundo, né? Na verdade nós teremos a vida eterna, e encontraremos evidentemente a salvação, né? E vamos, né, ser dignos para sermos recebidos com festa lá no céu pelo nosso Pai, pelo nosso Deus. Então, os sacramentos, né, deixados aqui pelo nosso Senhor Jesus Cristo, permite, né, essa salvação, né, permite que nós possamos ser recebidos com muita alegria lá no reino de Deus, lá nos céus. Ok? Então, vamos lá, prosseguindo então, né? Quero dizer a você também, né, que os sacramentos,
eles possuem gestos, ok? Possuem palavras, ele possui, os sacramentos possuem o material próprio por meio dos quais se expressa o amor de Deus. Então nós percebemos aqui, disse Jesus: se alguém tem sede, venha a mim e beba, beba desta água, beba desta água, mate a sua sede. E, por exemplo, no sacramento do batismo, um dos materiais utilizados ali para se batizar uma criança ou mesmo um adulto é a água, a água que vai purificar, a água que vai limpar, a água que vai lavar, a água que vai tirar o pecado de cada um de nós e nos dar uma nova oportunidade de vida, uma nova oportunidade para nós fazermos a conversão, a transformação do nosso caminhar aqui neste mundo. Então, na verdade, vou repetir aqui, os sacramentos possuem gestos, palavras, material próprio por meio dos quais expressa o amor de Deus, Porque esse Deus é o nosso Pai, o único Deus, forte e poderoso, como eu sempre digo por aqui, ele cuida bem dos seus filhos. E para cuidar bem dos seus filhos, ele deixou, evidentemente, estes sacramentos, que nós vamos apresentar a vocês daqui a pouquinho, para que nós possamos degustar, saborear o verdadeiro e grandioso amor de Deus, o amor que Ele tem por cada um de nós, ok? Então vamos lá. O primeiro sacramento, é o da iniciação cristã, é o batismo. É por meio do qual nós, cristãos, somos inseridos na Igreja de Jesus Cristo, porque está escrito lá em Mateus, capítulo 28, 19. Depois, antes de subir aos céus, deu a ordem, ou seja, Jesus Cristo deu a ordem: ide, pois, e ensinai todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, Jesus Cristo, ele deu autoridade aos apóstolos para que eles batizassem os fiéis, aquelas pessoas que se converteram à Igreja de Jesus Cristo. Batizai cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que nós possamos alcançar a glória do nosso Deus Pai, para que nós possamos ser glorificados por Deus. Então, o sacramento do batismo é o primeiro sacramento que todos nós cristãos recebemos. Então é algo assim que nos introduz nesta grande família chamada família de Jesus Cristo, chamada a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o sacramento do batismo ele é algo assim imprescindível na vida de todos nós. O segundo sacramento é a reconciliação, é a confissão. Alguns falam também sobre a penitência, fala penitência, Por quê? Todos nós somos falhos, todos nós somos incompletos, nós somos humanos e humanos que somos, muitas vezes acabamos desenvolvendo algumas ações ou deixando de praticar algumas ações e pecamos. Então Deus, Jesus Cristo, ele nos dá a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus, confessarmos os nossos pecados. E está escrito lá na palavra: aparecendo aos discípulos fechados no cenáculo, com medo dos judeus, Jesus se pôs no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. E Jesus disse-lhes: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: preste atenção, que lindo, que maravilhoso. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem não perdoardes, não serão perdoados. Está lá em João, capítulo 20, versos do 19 ao 23. Então, Jesus Cristo, por meio do sacramento da penitência, reconciliação ou confissão, ele deu a oportunidade a cada um de nós de confessarmos os nossos pecados ao sacerdote e termos assim, evidentemente, os nossos pecados perdoados e desta maneira fazermos a nossa reconciliação
com Deus, né? Então, nós conseguimos essa reconciliação, ter os nossos pecados perdoados por meio do sacramento da confissão, reconciliação e alguns chamam até o sacramento da penitência, né? Então, sacramento importante a cada um de nós. O outro sacramento, né, da iniciação cristã, nós temos aqui para mostrar para vocês, é o sacramento da Eucaristia. Então, o nosso catequizando ele passa 4 anos, né? São 4 etapas que ele frequenta, recebendo uma catequese que vai dando ele entendimento, né? A capacidade de se apaixonar cada vez mais pelo nosso Senhor Jesus Cristo, entender a grandiosidade do nosso Deus e aí, né, ao final da 4ª etapa, o catequizando ele recebe o sacramento da Eucaristia. E aí ele pode receber, evidentemente, durante as missas das quais ele participar, Jesus Cristo sacramentado, né? Ou seja, a Eucaristia. E Jesus, ele vem, né, por meio da Eucaristia a cada um de nós para renovar a nossa fé, para renovar a nossa esperança, para nos dar forças para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Na verdade, o Jesus sacramentado, né, quando Jesus, o corpo, né, de Jesus Cristo, ele é entregue a nós por meio da Eucaristia, é uma oportunidade para nós renovarmos sempre a força de Jesus Cristo no nosso coração, na nossa vida, no nosso caminhar. E Jesus, ele deixou isso lá quando ele fez a Santa Ceia. Está lá em Marcos, né, capítulo 14, versos do 22 ao 24, que diz assim: durante a ceia, Jesus tomou o pão e depois de o benzer, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e apresentou-o aos discípulos, dizendo: isto é o meu sangue. Então, quando você, querido catequizando, querida catequizanda, participa das Santas Missas, né? Então, durante o rito eucarístico, há um momento em que nós chamamos de transubstanciação. É o momento em que aquela partícula, aquele pedaço de pão é transformado no corpo de Jesus Cristo. Aquele pouco de vinho que está ali no cálice é transformado no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. É o momento em que o milagre acontece no altar, né? É o ápice da nossa fé. Tanto é que o sacramento da Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, né? Ele é o mais importante dentre todos porque ele faz com que nós relembremos sempre Jesus Cristo, renovemos sempre Jesus no nosso coração, no nosso caminhar. Então é um sacramento importantíssimo também para você que está dentro da Igreja Católica. Um outro sacramento aqui que nós vamos colocar para você é o do crisma, né? A confirmação. Lá atrás nós falamos, né, quando a criança ou o adulto ele é batizado, né, a criança é batizada, o adulto é batizado, ele evidentemente ele é introduzido na Igreja de Jesus Cristo. É derramado sobre ele o Espírito Santo de Deus, né, para que ele possa receber as forças dos dons do Espírito Santo. Só que muitas vezes as crianças elas não têm ainda, evidentemente os bebês, por exemplo, a maturidade de entender tudo aquilo. Então, aquela criança ela é inserida na igreja por meio da fé dos seus pais, né? Dos pais e dos padrinhos que levam essas crianças para serem batizadas. E aí, é claro, há toda uma evolução, o tempo passa, há todo um processo, a criança ela participa ali dos 4 anos de catequese, 4 etapas, depois ela faz mais 3 anos, né, para receber o sacramento da crisma, entendeu? É quando ela vai confirmar, não, eu quero realmente, aí ela já tem o entendimento, tem a consciência, eu quero pertencer à Igreja de Jesus Cristo. Então, quando, né, o adolescente ele recebe, né, ou o adulto também recebe o sacramento do crisma, a gente colocou aqui, né, ou confirmação, é porque ele vai confirmar, né, de sã consciência que ele deve, né, que ele quer de livre e espontânea vontade, por meio da sua fé,
permanecer na igreja de Jesus Cristo. Outro, evidentemente, sinal de amor de Deus por cada um de nós. E onde está, escrito tudo isso? Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versos 14 ao 17, que disse assim: Pedro e João foram enviados a Samaria, e quando lá chegaram, fizeram orações sobre os fiéis e impuseram as mãos sobre eles para que recebessem o Espírito Santo. Ou seja, lá em Samaria, naquela época, muitos samaritanos foram convertidos, porque ouviram falar de Jesus Cristo, acreditaram em Jesus Cristo, passaram a ter fé em Jesus Cristo. Então, eles precisavam confirmar esta fé, por isso eles foram crismados, eles foram, na verdade, eles receberam o sinal ali, porque Pedro e João impuseram-lhe as mãos, e eles receberam, evidentemente, o Espírito Santo de Deus, ou seja, naquele momento confirmou-se a fé daquele povo que até então era pagão, que não acreditava em Jesus Cristo. Aquele povo passou a acreditar e receberam o Espírito Santo de Deus, para que eles também pudessem receber, por meio do Espírito Santo de Deus, os dons do Espírito Santo, para que eles fossem fortalecidos, para que caminhassem de acordo com a palavra de Deus dentro dessa igreja linda, maravilhosa, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um outro sacramento muito importante, aqui para nós que somos cristãos. Aqui nós temos já um sacramento do serviço, é o sacramento do matrimônio, o sacramento do matrimônio. Jesus disse: não separe o homem o que Deus uniu. Então, se nós pegarmos lá o início do livro de Gênesis, fala da formação do mundo, de todas as coisas, da criação do homem, aí depois que Deus colocou uma mulher para ser companheira do homem, entendeu? E homem e mulher, eles se uniram, e foi um desejo de Deus para que o homem e a mulher dominassem tudo aqui nesta terra, entendeu? E multiplicassem, ou seja, tenham filhos. E aí Deus, evidentemente, estava instituindo a família, a família. E esta união, ela deve, evidentemente, ser abençoada por Deus. Então, quando um casal, um jovem, a jovem se encontram, se gostam, se apaixonam, começam a ter um relacionamento e decidem formar uma família, eles precisam do sacramento do matrimônio, ou seja, eles precisam receber a bênção do nosso Deus naquela relação, para que a sua relação seja abençoada, para que a sua relação possa prosperar e, evidentemente, dar bons frutos, ou seja, ser aquela família esperada pelo nosso Deus. E aí está escrito mais uma vez, eu repito para você, Jesus disse: não separe o homem o que Deus uniu. Então é um sacramento importantíssimo que você, catequizanda, que me vê e me ouve por meio deste vídeo, é uma decisão importantíssima na sua vida. Então, quando eu decido casar-me, receber o sacramento do matrimônio, eu tenho que fazer isso de livre e espontânea vontade, conscientes da minha responsabilidade. Por exemplo, eu, homem, das responsabilidades de marido, de esposo, a mulher, da responsabilidade da mulher como esposa. Então, é algo muito importante e nós, infelizmente, percebemos hoje muitos jovens imaturos na fé, assumem diante de Deus uma responsabilidade, dizem sim, recebem o sacramento do matrimônio e passam alguns anos ou alguns meses, tem casos aí, até alguns dias, e acabam se separando. E Deus não deseja isso ao casal, não deseja isso a ninguém, porque Jesus disse: não separe o homem o que Deus uniu. Então, por meio do sacramento do matrimônio, Deus une o homem a uma mulher, e os dois, evidentemente, passarão a formar uma só carne. Outro sacramento do serviço, eu adiantei lá atrás, é a ordem. Quando os nossos religiosos recebem a autoridade, são ordenados sacerdotes. É um serviço,
né? Quando o sacerdote, depois de vários anos de estudo, ele se entrega, né, à igreja. Ele se entrega, ele se desfaz de si, né, de tudo que é dele, e se entrega à igreja, se entrega a Deus, se entrega para servir ao Senhor, para servir ao povo de Deus. Então, os nossos sacerdotes são ordenados, né? Para quê? Para que eles possam perdoar os pecados, para que eles possam trazer Jesus Cristo sacramentado a cada um de nós, para que ele possa arrebanhar, né, os seus fiéis, para que ele possa alimentar, né, os fiéis por meio da palavra de Deus. E nós hoje, evidentemente, estamos precisando e muito de homens, né, que se colocam à disposição, a serviço de Deus, de corpo e alma, de muitos sacerdotes. Nós precisamos de mulheres, né, que se entregam também à vida religiosa, né, à vida religiosa. É claro que isso tudo é uma vocação que Deus dá a cada um, mas quando você vai ao longo da sua caminhada na fé, adquirindo maturidade espiritual, Deus pode tocar o seu coração, Deus pode chamá-lo, né, seja você menino ou menina, e se colocar a serviço da igreja como sacerdote, né? Ou colocar também você mulher, né? Aí não seria um sacramento, mas seria uma consagração à igreja, você mulher se colocar a serviço da vida religiosa. Então, pensem nisso, você que é jovem, com muito carinho, se Deus de repente não está fazendo um chamado para você se tornar um homem ou uma mulher religiosa. Aos homens, né, tem o sacramento da ordem, é quando, né, o sacerdote, né, ele depois de vários anos de estudos, é claro, ele recebe a autoridade, né, para perdoar pecados, para trazer Jesus sacramentado a cada um de nós, para celebrar casamento, para conduzir as santas missas. Então é um sacramento muito importante. E onde está definido tudo isso? Lá em Lucas, capítulo 22, verso 19, que diz: tomando o pão, deu graças, né? Partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, todas as vezes que você vai a uma Santa Missa, todas as vezes que você participa da missa, naquele momento ali, depois da transubstanciação, em que o sacerdote ele ergue, né, o cálice, ele ergue a Eucaristia e apresenta a cada um de nós, é como se fosse o próprio Jesus Cristo que estivesse se doando, se entregando naquele momento a cada um de nós. Então, é uma responsabilidade muito grande deste homem religioso, e uma vez, né, recebido o sacramento da ordem, é eterno. Entendeu? Ele não pode receber novamente esse mesmo sacramento. É uma única vez. Por isso que é um sacramento muito importante, por meio do qual o homem, né, o sacerdote, ele se entrega à vida da igreja, ele se entrega aos fiéis para arrebanhar, para levar a palavra de Deus, para evangelizar, transformar o mundo por meio da palavra de Deus. Um sacramento muito importante também. Temos aqui a unção dos enfermos, né? Que é levada àqueles que estão, evidentemente, passando por um momento, né, difícil de saúde, né? Geralmente são pessoas idosas, né? Então elas têm a oportunidade, por meio do sacramento da unção dos enfermos, de ter os seus pecados perdoados, de receber a Eucaristia, receber a graça de Deus e, se for o desejo de Deus, ser recebido lá no céu com muita alegria, com muita festa pelo nosso Deus. E onde está escrito? Né? Está lá na carta de Tiago, né? Capítulo 5, versos 13 ao 15. Alguém dentre vós está triste? Reze. Está alegre? Cante. Está enfermo? Chame os sacerdotes da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. Então, ao receber a unção dos enfermos, não significa, evidentemente,
que aquele que está doente vai receber a cura, né? Deus sabe, né, o que Ele tem para cada um de nós, mas, evidentemente, o sacramento da unção dos enfermos é para permitir a pessoa que está ali doente entrar em estado de graça, se reconciliar, né, evidentemente, com Deus, receber Jesus sacramentado, ter os seus pecados perdoados. E se for, evidentemente, a vontade de Deus, esta pessoa será recebida. E aí percebam que há familiares ali, né, ao redor daquele que está enfermo. A oração, né, ou melhor, a unção dos enfermos, quando se faz a oração ali, dá forças àqueles que estão vendo o seu ente querido passar por uma dificuldade de saúde, dar forças para que eles continuem cuidando com muito amor, com muito carinho, aquele que já não pode oferecer quase mais nada, a não ser talvez um lindo sorriso, né? Um olhar amoroso, um olhar esperançoso. Então, a unção dos enfermos, além de permitir tudo isso que eu falei àquele que está doente, ele também, né, a unção dos enfermos dá forças, né, àqueles que estão envolvidos nos cuidados daquele que está enfermo, daqueles que está doente. Então, um outro sacramento importantíssimo dentro da nossa igreja. E esta aqui é uma outra transparência que eu gosto muito, né? Eu sempre, quando faço os encontros presenciais, eu faço questão, né, de colocá-la. Por quê? Ela diz aqui: os 7 sacramentos atingem todas as etapas e todos os momentos importantes da vida do cristão. Dão à vida de fé do cristão origem e crescimento. Dão cura, dão missão a cada um de nós, porque nós estamos aqui neste mundo não apenas de passagem, nós estamos aqui neste mundo para servir. E quando nós buscamos os sacramentos, nós vamos tendo o entendimento que, na verdade, aqui neste mundo nós devemos ser instrumento nas mãos de Deus para fazer a diferença na vida das pessoas por onde nós passarmos. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus para levarmos a paz, para levarmos amor, para levarmos esperança às outras pessoas. Porque Jesus disse lá em Mateus capítulo 28, verso 20: eis que estou convosco todos os dias. E quando nós recebemos os sacramentos, evidentemente nós permitimos que Jesus se faça presente cada vez mais no nosso coração, e se Jesus está conosco, nós podemos resplandecer a sua luz a todas as pessoas. Então, queridos, uma vida sacramental, ela conta com a presença de Jesus Cristo. E eu coloquei aqui a busca pela santidade, né? Então, somos introduzidos na igreja por meio do batismo, depois nós recebemos o sacramento da Eucaristia, né? Fazemos ali a primeira comunhão, certo? E é claro que antes de receber a Eucaristia, Jesus sacramentado, nós temos que fazer a penitência, temos que confessar os nossos pecados, né? E depois, já mais adultos, depois de cumprir mais 3 anos na catequese, né, recebendo ensinamentos, nós vamos ter a oportunidade de confirmar a nossa fé por meio do sacramento da crisma. E aí, já mais adultos, temos que tomar uma decisão. Ou, né, eu vou ter ali uma vocação para a vida matrimonial, eu vou formar uma família, ou então eu vou ter a vocação para a vida sacerdotal. Então, aqueles que decidem, são vocacionados para serem esposos, esposas, vão formar uma família e, evidentemente, essa família vai dar frutos, né? Terão filhos, que é o desejo de Deus para cada um de nós. Eu digo sempre que filhos são presentes de Deus na vida do casal, né? E para você que de repente for tocado, for vocacionado para a vida religiosa, você também vai passar por um processo, vai estudar, vai receber o sacramento da ordem e vai ser um sacerdote para levar a palavra de Deus, para levar Jesus sacramentado às pessoas, para fazer, evidentemente, a vida de muitas e muitas pessoas melhor, né? É algo lindo, maravilhoso. São pessoas, né? São homens que se despojam de si para servir a igreja. E, evidentemente, se for a vontade de Deus, esse sacerdote ele pode se tornar bispo, né? A exemplo dos
dos apóstolos, né? Que andaram, que caminharam com o Senhor, que arrebanharam as pessoas, né? Que contribuíram de maneira significativa para que a igreja tivesse essa dimensão, esse tamanho que tem hoje, né? O sacerdote também ele pode ser, né, declarado bispo. Uma vida religiosa incrível, e que Deus, né, eu digo sempre, ilumine os nossos homens religiosos para que eles continuem perseverantes no cumprimento daquilo que Deus colocou para a sua vida, ok? E é claro, depois vamos envelhecer, né? Todos nós vamos ficar velhinhos, né? Essa matéria, esse corpo, ele irá perecer e nós vamos sim passar para a outra dimensão da vida. Nós vamos receber, né? Sermos recebidos lá no céu e teremos a vida eterna. E para isso acontecer, para que nós possamos ser salvos e encontrar a vida eterna, nós temos que receber os sacramentos ao longo da nossa vida aqui, para nós buscarmos sempre a santidade, ok? Então, queridos catequizandos, eu quero agradecê-los por se fazerem presentes até o final deste vídeo, né? E eu espero que você tenha o entendimento necessário e que busque sempre, né, sempre os sacramentos na sua vida, para que você tenha a sua fé amadurecida, para que você busque cada vez mais uma maturidade espiritual, para que você busque a santidade na sua vida e que você assim, né, receba a graça de Deus na sua vida, receba a salvação. E vamos pedir, como sempre nós fazemos por aqui, para que Nossa Senhora Aparecida, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, possa intervir junto ao seu Filho, para que Jesus possa nos dar a luz, possa nos dar a direção para buscarmos sempre os melhores caminhos para a nossa santificação, para que nós possamos buscar os sacramentos da igreja, para que nós possamos assim amadurecer, como eu disse, cada vez mais a nossa fé. Então vamos encerrar o nosso encontro, vamos rezar uma Ave Maria à nossa mãe. Vamos dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querido catequizando, obrigado mais uma vez. Fique em paz, fique com Deus, cuide-se bem, tá? Cuide-se bem, e eu espero, evidentemente, encontrá-lo no nosso próximo encontro, quando nós iremos abordar o sacramento do batismo. Nós vamos mergulhar nesse gesto lindo, maravilhoso de Deus por cada um de nós. Nós falaremos sobre o sacramento do batismo. Então, até o nosso próximo encontro. Fique em paz.